paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para fazer mais uma videoaula sobre a lição dos jovens da CPAD. Eu sou o Diácono Eduardo e falo da Assembleia de Deus em Parnamirim, congregação de Boa Esperança, sob a direção do pastor James Costa. E hoje estaremos comentando a lição de número 6 da Revista dos Jovens. Você que ainda não é inscrito no canal EBD em Estudo, se inscreve no nosso canal, nos ajuda. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, ativa o sininho para poder receber aí em primeira mão todas as gravações que nós estamos fazendo, né? Todas as videoaulas que nós fizemos aqui, não somente dos jovens, mas também dos adultos. Você é nosso convidado para poder estar conosco, estudando sobre as lições de jovens e de adultos da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. E esta feita estaremos comentando a lição de número 6, de jovens, que tem por título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. O texto principal está em Romanos 14, versículo 17, que diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Nós estaremos falando aqui sobre o reino de Deus nessa lição de hoje, que tem data de 7 de agosto de 2022. Então esse texto principal aqui já nos remete a um outro texto, né? Romanos 14, 17, que é o texto principal, que fala: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aí a gente lembra do versículo, né, que está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 33, as palavras do nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali no Sermão do Monte. Ele vai dizer: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que ele fala está remetendo aos versículos anteriores, né? Versículo 31, que vai dizer: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comemos, ou que beberemos, ou com que vamos nos vestir, né? Com que nos vestiremos. E aí o Senhor fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, nós devemos estar sempre preocupados, né, em buscar seguir a Jesus Cristo, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus sobre as nossas vidas. O resumo da lição está escrito: a compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. Então nós devemos, estudando os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos entender, podemos compreender do que se trata o reino de Deus, né? Do que é que eles estão falando quando se fala de reino de Deus. É um reino, o reino que um dia estaremos todos no céu, ali será o reino de Deus, né? Não, a gente vai entender claramente o que é o reino de Deus nessa lição de hoje. E aqui a gente já pode também citar, né? Você que é professor, aluno, vai ajudar na compreensão dos alunos ou na sua própria compreensão do que é o reino de Deus. Quando Jesus Cristo, na verdade, quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus Cristo. A gente vai ver esse texto lá no Evangelho de João, no capítulo 3. E a gente vai poder perceber que, né, quando Jesus fala do novo nascimento, que aquele que não nasce, né, do Espírito, que não tem um novo nascimento, ele não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Então, como é isso? Ver e entrar no reino de Deus. A gente vai ver em João, no capítulo 3, e o versículo 3, Jesus Cristo falando: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos vai interrogar Jesus: mas como pode? Né? Aquela interrogação que todos nós sabemos bem. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe?
Aí Jesus Cristo fala no versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver. E no versículo 5 ele vai dizer que aquele que não nascer de novo não pode entrar. Não pode ver nem entrar. Então é uma pessoa que não consegue compreender verdadeiramente o que é o reino de Deus. E Jesus Cristo, humildemente, como sempre, falando para as pessoas que elas pudessem entender o que é o reino de Deus, que elas pudessem perceber que elas deveriam ter uma mudança na vida delas para que elas pudessem entender, pudessem ver. O ver significa o entendimento do que é o reino de Deus, e entrar seria a prática de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a viver o reino de Deus. Voltando para a nossa lição, foi escrito pelo nosso autor, nós temos alguns objetivos que vamos falar, aqui nesta lição, que é, primeiro, mostrar o que é o reino de Deus, segundo, saber o que não é o reino de Deus, e terceiro, compreender que precisamos viver de acordo com o reino de Deus. O texto bíblico está escrito em Lucas 17, do 20 ao 25. Você que é professor vai fazer essa leitura juntamente com seus alunos em sala de aula. E na introdução o autor vai dizer: quanto tempo e energia as pessoas perdem confundindo preferências pessoais com o reino de Deus. Muitos erroneamente não desejam mais congregar quando nossa vocação é para servir a Cristo em uma igreja. Vamos refletir nesta lição a respeito do que é o reino de Deus, suas características, importância em nossas vidas como membros do corpo de Cristo. Então, quando o autor fala aqui, muitos não desejam, erroneamente, não desejam mais congregar quando nossa vocação é para servir a Cristo em uma igreja. E a gente vai ver que o modelo que Jesus Cristo criou para que o Evangelho fosse difundido é um modelo eclesiástico, um modelo onde as pessoas se congregam, vivem numa comunidade cristã juntos com outros cristãos. Quando os discípulos, os apóstolos saem pregando, depois vem o apóstolo Paulo, também sendo missionário aos gentios, e por onde eles passavam, eles deixavam ali uma igreja, uma congregação. Passou por Coríntios, deixou ali a igreja em Coríntio, deixou um pastor, deixou todas as orientações evangelísticas ali para eles, seguia para outros lugares, em Éfeso, deixava ali a igreja, em Filipos, por onde ele passava, deixava a igreja, e ali o reino de Deus era difundido para as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo chegava até a vida de todas aquelas pessoas. No primeiro tópico nós vamos ver o que é o reino de Deus. Primeiro subtópico, a simplicidade do Evangelho do Reino. O reino de Deus é uma experiência simples, descomplicada, porém nunca simplória, franqueada a todas as filhas e filhos de Adão. Nas palavras de Jesus, o ingresso no reino está disponível a todos. A gente vai ver Jesus Cristo falando ainda no capítulo de João, no capítulo 3 de João, mais à frente, depois dessa fala com Nicodemos, ele vai falar lá no versículo 16, ainda nessa fala com Nicodemos. Ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele quis mostrar ali que ele não veio, o reino de Deus não era somente um reino a ser implantado para devolver a Israel o domínio sobre aquelas terras, que agora estava sob o domínio romano. Não, mas que o reino de Deus era algo que era estendido a todas as pessoas. Deus amou o mundo, todas as pessoas, todo mundo, de uma tal maneira, e deu seu Filho unigênito, o Messias enviado por Deus, o seu Filho
unigênito, seu único filho, para que morresse por todos, né? Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse acesso à vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus sempre fez da transmissão do Evangelho uma experiência acessível a todos, desde o mais erudito religioso até o mais iletrado pecador, pois os pressupostos para seguir a Jesus não são altas habilidades cognitivas, mas a humildade. Então Jesus Cristo ele não veio em busca dos mais inteligentes, né, dos mais sábios. Os fariseus eles se achavam pessoas superiores a outras pessoas porque eles cumpriam, ou diziam que cumpriam, toda a lei. A gente vai ver naquele episódio da oração do fariseu e da oração do publicano, né? O fariseu se enchendo ali diante de Deus, dizendo que não era pecador como aquele publicano. E o publicano ali, na sua oração em secreto com Deus também, né, se humilhando diante do Senhor e pedindo perdão porque se reconhecia como um pecador. E essa foi a oração que chegou até Deus, a oração do publicano. Uma oração em que você reconhece que você é necessitado de Deus, que você é um pecador, que você tem problemas e que somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados, somente o Senhor pode transformar a nossa vida de pecador. Essa é a oração que o Senhor aceita, né? Que chega até os ouvidos do Senhor. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 51, não é? Tu não rejeitarás, Senhor, um coração contrito e quebrantado. O Senhor ele sabe a intenção do coração de cada um de nós. Segundo subtópico, a miserável condição dos fariseus. Jesus estava diante dos religiosos de sua época, mas eles eram incapazes de percebê-lo. Aqueles indivíduos não conseguiam acreditar que o filho de um simples carpinteiro proveniente de Nazaré, pobre, poderia ser o Messias divino. Eles não aceitavam, eles esperavam que o Messias viesse, né, com poder e glória para que pudesse livrar o povo de Israel do domínio de outros povos. Aí vem Jesus sentado num jumentinho, né, pobre, vindo ali de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, na Galileia. E as pessoas, quando olhavam para Jesus Cristo, quando ele foi, por exemplo, a Cafarnaum, as pessoas falavam, não é filho de Maria, filho de José, os irmãos dele não estão entre nós, né? Não é esse Jesus, é aquele que a gente conheceu, que a gente viu crescer. Eles não conseguiam compreender, não conseguiam aceitar que aquele era o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo. Principalmente os fariseus, porque a palavra de Jesus Cristo é uma palavra que confrontava o estilo de vida dos fariseus. Não bastava somente cumprir a lei. A gente vai ver no Sermão do Monte Jesus Cristo indo muito mais além e falando que aquele que não conseguir fazer mais do que o cumprimento da lei, né, da lei do profeta, que seria através do amor, né, não poderia entrar no reino de Deus. Então, nós só conseguimos ir além da lei que foi dada ao povo de Deus se a gente conseguir praticar o amor. Eles esperavam alguém de sucesso que desejasse o trono de César e não uma cruz de pecador. Por isso o mestre afirma em Lucas 17:20 que o reino não era produto de uma conjuntura política humana, ou seja, sua presença e efeitos não poderiam ser mensurados por critérios humanos, como sucesso financeiro ou adesão popular, mas por princípios intangíveis, como amor e misericórdia, né? São esses princípios que fazem as pessoas realmente serem diferentes, as pessoas realmente mostrarem que foram transformadas pelo amor de Cristo. Quando o amor de Cristo é visto em cada uma dessas pessoas, é isso que nos transforma, que nos faz ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, através do Espírito Santo de Deus. Os membros dos partidos religiosos da época de Jesus trabalhavam hipocritamente, esforçavam-se para serem vistos como piedosos e santos, mas não passavam de profanos cegos por poder, surdos para o clamor de socorro da sociedade, incapazes de fazer qualquer bem às filhas e filhos de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que eles eram como sepulcros caiados. Por fora
muito bem trabalhado, mas por dentro havia podridão, né? Então, Jesus Cristo ele batia de frente com isso. Não bastava mostrar que era, tinha que realmente ser, verdadeiramente ser diferente, realmente praticar o amor uns com os outros. Terceiro subtópico, o agora e o porvir do reino de Deus. Para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento. Para os discípulos de Cristo, é uma realidade encarnada e já vivenciada hoje, porque eles creram em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus enviado. Os fariseus, assim como os discípulos de Jesus, em determinado momento de suas jornadas, não tinham maturidade espiritual suficiente para perceber que a transformação prometida pelos profetas no Antigo Testamento não iniciaria com uma mudança governamental, como a restauração política de Judá, mas com a libertação dos corações da opressão do inferno, né? Então os fariseus não conseguiam compreender isso. A gente pode tirar algumas exceções, né? Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos foi até Jesus Cristo, ter um encontro com Cristo, e Nicodemos falou, né? Aqui no versículo 2 do capítulo 3 de João, ele falou: mestre, bem sabemos, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos aí é uma exceção, mas a maioria dos fariseus não conseguiam compreender, não conseguia entrar na mente deles que Jesus Cristo era o Messias, Filho de Deus, mesmo diante de tantos sinais e maravilhas que Jesus Cristo estava fazendo ali diante do povo. Autoridade. O problema de muitos crentes carnais é exatamente este. Como eles são afeitos às manifestações exteriores, sua compreensão do reino também é refém de sinais materiais. Só os santos veem o invisível, né? Então precisa ter fé. As pessoas da época, os contemporâneos da época de Jesus Cristo, eles ainda tiveram um agravante, porque eles, mesmo vendo o que Jesus estava fazendo, né, que Jesus Cristo estava fazendo naqueles locais, eles não conseguiam crer, não conseguiam aceitar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas a palavra diz, né, bem-aventurados sois vós que não vistes, mas creis. Nós que não vimos, mas cremos, nós somos bem-aventurados por isso. E nós cremos que Jesus Cristo ele foi enviado ao mundo, é esse Jesus Cristo que está na Bíblia Sagrada, e nós cremos que ele é o Filho de Deus e o nosso único e suficiente Salvador. Então, a fé não se aplicou na vida de algumas pessoas da época de Jesus Cristo, principalmente alguns fariseus, a maioria dos fariseus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então, eles não conseguiram aplicar a fé. Provavelmente não tinham entendimento realmente do que era a fé para eles, né? Segundo tópico. O que não é o reino de Deus? Primeiro subtópico, não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Vivemos um tempo difícil, uma época de muitos desentendimentos. Assim como nos dias atuais, Paulo enfrentou um conflito entre grupos intolerantes em Roma. Nos capítulos 14 e 15 de Romanos, somos apresentados um enorme alvoroço que se originou entre aqueles irmãos. O cerne de todo o problema era o debate a respeito da obrigatoriedade e da observância de prescrições dietéticas pelos cristãos, não judeus. Parte da igreja cristã em Roma entendia que era necessário se abster da ingestão de carne por questões cerimoniais e culturais. Já para outra parcela daquela igreja local, tal renúncia não passava de um exagero cerimonial, sem valor. Como mediador desse conflito, Paulo sintetiza sua orientação em Romanos 15, o versículo 2, onde Paulo disse:
Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação, não tomando partido de nenhum dos lados da disputa e lembrando que o dever de todos era se edificar mutuamente em amor e humildade. Paulo não foi omisso, ele foi cristão, comedido, sábio e amoroso, né? Então, muitas vezes as pessoas vão se preocupar do que você está fazendo, do modo que você está agindo, né? Quando nós devemos colocar primeiramente a prática do amor à frente de qualquer julgamento, né? Então, as pessoas chegaram até Paulo para falar de um, falar de outro, que alguns estavam fazendo assim, outros estavam fazendo assado, né? E Paulo cita, né, essa frase que está no versículo 2. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Então, se for algo que não vai edificar, realmente deve ser algo que deve ser exortado, deve ser falado, para que aquela pessoa não venha cometer nenhum pecado, né? Mas se não for algo demais, que não vai afetar, não vai que não vai edificar aquela pessoa, então é melhor não ser falado, né? Não ser comentado. O amor deve estar sempre à frente de cada decisão que nós venhamos a tomar, né? Seja uma atitude que venha trazer algo de bom para a vida daquela pessoa, ou que talvez venha trazer algum desconforto para aquela pessoa, mas que vai ser algo que vai confrontar o pecado, evitar que aquela pessoa venha a cair em pecado. Segundo subtópico, o reino não deve sofrer, jamais torne imprescindível o que é supérfluo. Para o apóstolo, aquela igreja estava enfrentando uma perigosa situação, não em virtude de uma questão alimentar, mas pela terrível confusão entre aquilo que é essencial e o que é fútil. Como já havia sido discutido no Concílio de Jerusalém, com o crescimento das igrejas cristãs e a rápida ampliação para outras culturas além da judaica, muito cedo a liderança apostólica entendeu que era necessário os crentes se absterem das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Paulo nada mais fez em Roma do que renovar entre aqueles irmãos as orientações basilares da boa convivência cristã. Paciência, misericórdia e empatia. Tudo isso Paulo vai falar aí nesse capítulo de número 15 de Romanos, né? Então, nesse concílio de Jerusalém foi determinado algumas boas práticas que deveriam ser feitas pelos cristãos, né? Deveriam ser praticadas pelos cristãos, pois havia naquela época a ingestão de comida, né, de carnes que eram oferecidas a ídolos, dentre outras coisas, e tudo isso foi batido de frente. A carne sufocada, a carne com sangue, e inclusive a fornicação, né? Tudo isso aí foram alvos de debates entre eles, se eles poderiam fazer ou não. E no Concílio de Jerusalém foi determinado que, por exemplo, essas coisas não poderiam ser feitas pelos cristãos, tanto de Jerusalém como em qualquer outro lugar, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nossa missão é muito importante, não podemos perder tempo com provocações uns contra os outros, difamando os irmãos e gerando ataques mútuos, né? Nós sabemos que a igreja ela já enfrenta um grande problema todos os dias, que é, primeiramente, com a nossa própria carne, em segundo lugar, o mundo, né, que a gente enfrenta. Todos os dias temos que enfrentar as tentações, dentre tantas outras coisas que podem afetar a nossa vida espiritual, né? E a única coisa que a gente não quer enfrentar também são obstáculos dentro da própria igreja. Então nós devemos procurar entender, perceber se nós estamos sendo verdadeiramente um agente de construção de um ambiente sadio na comunidade cristã, ou um agente que está
espalhando, né? Como a palavra diz, né? Quem comigo não ajunta, espalha, como Jesus Cristo falou. Então que nós possamos sempre ser um agente para ajuntar e não para espalhar o trabalho na obra de Deus. O terceiro subtópico, o que importa é o reino. Mas por fim, o que é o reino? O reino são todas as ações originadas no amor, que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus. Nunca abandone a alegria que vem do céu, por momentos efêmeros de prazeres fugazes. Então, o reino de Deus são todas as ações originadas no amor. Então, quando Jesus Cristo fala, né, que quem não nascer, quem não tiver um novo nascimento da água e do Espírito, né, não pode ver o reino do céu, não pode entrar no reino do céu. É porque aquela pessoa não consegue compreender o que é o reino do céu, que são todos os ensinamentos que Jesus Cristo deixou para nós. Se nós entendemos tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que nós devemos agir, né, amar a Deus primeiramente, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Isso se resume todas as leis do profeta. E isso é o reino de Deus. A gente agir sempre com amor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E todas as ações que a nossa vida cristã vai ter daí em diante, isso é o reino de Deus crescendo e sendo difundido para outras pessoas. Então, uma pessoa que realmente tem a sua vida transformada, ela entendeu o que é o reino dos céus, ela pôde ver o que é o reino de Deus, né? E ela pôde entrar no reino de Deus assim, de maneira que ela venha praticar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Glória a Jesus. E o terceiro e último tópico vai falar vivendo o reino. Primeiro subtópico, os superapóstolos e o império da morte. Paulo constatou um grave problema na igreja em Corinto. Um pernicioso grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos e arrogantes, aqueles a quem Paulo denomina ironicamente de superapóstolos, né? Eram pessoas que diziam para os cristãos daquela época, né, o que era realmente que eles deveriam fazer. Não, Paulo disse que era para fazer assim, mas não é para fazer assim, não é para fazer desse jeito, né? E indo de encontro com a palavra de Deus. Estes estavam tentando promover crises relacionais e contendas por poder entre aqueles irmãos. Então o que eles queriam, no final das contas, era somente status, uma posição elevada entre o povo cristão daquela época, né? Eles queriam ser vistos como, vamos dizer, os novos fariseus, né? Aqueles que tinham um autoconhecimento, que estava acima de outras pessoas. Eles queriam status, vamos dizer assim, um fariseu cristão, né? Para o apóstolo, esses embusteiros que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, nada mais eram do que falsificadores da palavra. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Na atualidade não é muito diferente. Há os que se acham fiéis à palavra de Deus, os quais vivem a semear contendas dentro da igreja de Cristo, né? Então devemos ter muito cuidado com esse tipo de pessoas. Se alguém chegar para você dentro da igreja, dentro da sua congregação, para levantar alguma polêmica, para querer desvirtuar o bom andamento da obra de Deus, né? Então devemos ter bastante cuidado e prudência para que aquela pessoa não venha a levedar toda a massa, né? A palavra diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O verdadeiro caráter do reino, segundo subtópico. Paulo, de uma forma eloquente, caracteriza o modo como devemos servir ao reino de Deus. Nossos juízos acerca dos outros devem ser carregados da misericórdia de Cristo. Aquilo que a gente falou, né? De, antes de qualquer julgamento, colocar o amor, pesar o amor, a empatia, que é algo que nós devemos ter. O cristão deve ter empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Para entender o que é que está acontecendo na vida daquela pessoa. Caso contrário, não passam de acusações covardes e injustas contra as filhas e os filhos de Deus.
A vida no reino é de doação, de dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao maligno, nunca ao Altíssimo. Então, por que nós congregamos? Porque nós vivemos junto com outros irmãos dentro de uma igreja, uma comunidade cristã. É exatamente isso, para ajudar uns aos outros, né? A palavra diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro estende a mão para levantar. Muitas vezes as pessoas estão se sentindo fracas espiritualmente dentro da própria igreja. E assim, estando todos juntos ali, estaremos um orientando ao outro, exortando ao outro, ajudando uns aos outros a seguirmos nesse caminho, nessa caminhada cristã que a gente sabe que não é fácil, né? Mas através do amor e da misericórdia de Cristo, nós vamos seguindo nessa caminhada, um caminho que é estreito, que não é fácil, né? Mas o Senhor, através do seu Santo Espírito, tem nos ajudado e tem nos guiado, assim como guiou o povo de Israel no deserto, né? Tem nos guiado até a terra prometida. E um dia estaremos juntos lá, adorando e louvando o nome do Senhor eternamente. Glória a Jesus. É sempre importante destacar que, na medida em que o apóstolo afirmava as qualidades intrínsecas do reino de Deus, ele estava, em 1 Coríntios 4, desmascarando o estilo de vida reprovável daqueles que, de modo arrogante, tentavam trazer confusão sobre os irmãos em Coríntios, né? Então, aquele que realmente entra no reino de Deus, ele tem o seu caráter transformado, né? O verdadeiro caráter cristão. Então, uma pessoa que vem trazer confusão dentro da própria congregação, dentro da própria igreja, é uma pessoa que não teve efetivamente a sua entrada no reino de Deus, né? Chegou até a porta ali, mas não teve a sua vida verdadeiramente transformada pelo reino de Deus. Não pôde entrar no reino de Deus para que ela assim pudesse praticar tudo aquilo que nos foi deixado, nos foi ensinado. E por fim, terceiro e último subtópico, o poder do reino. Por fim, não menos importante, Paulo denuncia o caráter meramente retórico dos discursos daqueles crentes que estavam inchados. Não nos esqueçamos, o cristianismo é uma experiência espiritual mediada pela palavra. Todavia, a encarnação do Verbo é um fundamento inamovível de nossa fé. O convite para ser discípulo de Cristo aponta para uma vida na qual as palavras demonstram sua força e validade ao tocarem o mundo. Nosso Cristo não foi apenas um reprodutor de histórias. Ele viveu tudo o que pregou e fez de cada instante de sua vida uma maneira de glorificar o Pai e proclamar o reino. Nós, como cristãos, fomos convocados a uma missão evangelística que segue os mesmos princípios que foram apresentados pelo nosso Salvador. Nossa pregação deve ser complementada com os sinais que foram apontados pelo próprio Cristo, né? Jesus Cristo ele veio e nos deixou um chamado, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. As palavras que portamos têm poder para mudar a realidade, o mundo, aqui e agora. Então nós somos agentes evangelísticos. Foi-nos dado uma missão de pregarmos esse Evangelho às pessoas que estão no mundo, que estão vivendo deliberadamente, de qualquer forma, ao seu bel prazer, né, fazendo as coisas segundo a vontade da carne. E nós, como cristãos, nós devemos sim apresentar este caminho, né, de amor, de misericórdia, de graça, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas, para que essas pessoas verdadeiramente saibam qual é a verdadeira alegria. O Evangelho não transforma a vida do homem de maneira material. Muitas vezes as pessoas pensam que vou aceitar Jesus Cristo e a minha vida vai mudar para melhor, Jesus Cristo vai resolver todos os meus problemas. Não é bem assim. E muitas vezes a pessoa, quando aceita Jesus Cristo, ela tem que enfrentar os seus problemas. Ela tem que enfrentar tudo aquilo na sua vida que não agrada a Deus. Então não é uma vida fácil, por isso que a palavra vai dizer que o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas aquele que entra por essa porta estreita tem a sua salvação, tem acesso ao reino de Deus e à eternidade juntamente com Cristo e com Deus Pai. Glória a Deus. E concluindo,
Paulo vai dizer, como servos do reino de Deus, nosso dever é colaborar para manifestar o rosto de Cristo nesta geração. Ou seja, fazermos a diferença de maneira que as pessoas olhem para nós e vejam o rosto de Cristo em nossas vidas, através das nossas atitudes e da nossa maneira de viver ou pensar. Logo, não cabe a nós os muitos desentendimentos. As divergências são naturais entre os seres humanos, mas falta de comunhão não pode existir entre nós. Não podemos esquecer de que as palavras que portamos têm poder para mudar a realidade, o mundo aqui e agora, né? Então devemos ter muito cuidado para não nos envolvermos, né, como seres humanos, como falhos, como carne que somos, em discussões, em problemas, né, desnecessários, mas procurar sempre promover a paz, a união entre o grupo em que nós estamos inseridos, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em qualquer lugar, mas que nossa vida possa realmente trazer uma diferença, de maneira que as pessoas possam enxergar a Cristo em nossas vidas e assim nós criarmos oportunidades de difundirmos o Evangelho de Cristo Jesus a toda a criatura. Amém? Então que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês que nos assistem e que nós possamos aqui estar sempre juntos, falando sobre as missões da CPAD e seguindo nesse caminho, pregando o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura, para que o Evangelho de Cristo venha crescer e o reino de Deus possa ser visto e ser acessado por todas as pessoas que assim o aceitarem como único e suficiente Salvador. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.